Oi, como estão vocês? Tudo bem por aí? Amigos e amigas, temos um meio estabelecido, um canal de comunicação entre nós e com Deus, nesse nosso singelo espaço de oração, que é um espaço de conhecimento, de autoconhecimento e de proposição à prática do bem. É um tripé: conhecimento no geral, autoconhecimento em particular e prática do bem. Porque de nada adianta conhecer sem praticar. Não é mesmo? Já imaginou entrar num consultório médico, fazer diversos exames e o médico nos dispensar com o diagnóstico? Não adianta ter conhecimento, autoconhecimento, que é o diagnóstico, se não tivermos a cura, o tratamento, a cirurgia, a intervenção, que é a prática do bem. Nós somos doentes graves. Nós precisamos urgentemente da prática do bem. Mas como praticar o bem numa humanidade equivocada? Numa humanidade egoísta, numa humanidade violenta? Como assim praticar o bem? Não é? Cercado de pessoas más. E nós mesmos, tão comprometidos, tão identificados com o mal. Afinal de contas, achamos que a esperteza, que a autoexaltação é uma coisa boa, é uma maneira de viver, é o nosso ideal de felicidade. Não basta possuirmos as coisas, termos poder, termos beleza, interessa para nós ostentar, humilhar aqueles que não detêm os poderes e as possibilidades que nós temos. Somos uma sociedade violenta, insegura, imatura. A toda prova, por toda parte que a gente olha, na religião, na política, nos esportes, nas artes, nas ruas, nos casamentos, nas famílias, em todas as relações, em todos os espaços de expressão. Essa imaturidade nossa faz com que a gente tenha um criticismo, uma crítica exagerada, uma acusação a tudo e a todos, com um infantil mecanismo de autodefesa. Fala-se no futebol que a maior defesa é o ataque. E aí essa tem sido a nossa tática: disfarçar, distrair a visão das pessoas dos nossos erros, acusando os erros dos outros. Mas é uma ilusão de que nós crescemos cortando a canela dos outros. Nós não crescemos assim. Apenas parecemos maiores e muito relativamente, mas de verdade a nossa estatura permanece a mesma. E o pior, como cortar a canela dos outros gera mágoa, gera amargura, gera um desejo de vingança, ou seja, provoca que o outro também busque a sua exaltação cortando as nossas canelas. A médio prazo, esse nosso modo de viver faz de todos nós pigmeus. Assim como Gandhi falou, olho por olho acabaremos todos cegos, podemos dizer que, cortando a canela dos outros, acabaremos todos pigmeus. É por isso, cegos e pigmeus,
que no ápice da transição planetária, no último momento, no último chamamento aos trabalhadores da última hora, estamos aqui na Terra. Somos nós que, de tanto nos equivocarmos com as coisas da vida, com os erros dos outros e nossos mesmos, permanecemos equivocados, teimamos no equívoco, afundamos no erro. Como podemos lidar bem com o erro, como temos lidado mal com o erro, é uma investigação fundamental para todos nós. Gostamos demais de acusar os erros dos outros. E no interior se fala da mão acusatória, que tem um dedo para o outro, mas 3 para nós. Adoro a observação terapêutica de Alberto Almeida, um psiquiatra espírita, que nos seus grupos terapêuticos, quando vem alguém se queixar do outro, quando vem alguém apontar o erro do outro e fica se queixando, ele espera a pessoa desaguar, por assim dizer, sua necessidade de acusar o outro, mas ao final diz: doeu, é teu. Se todos nós que somos tão críticos aos outros, e não apenas nesse triste processo eleitoral, mas também em todos os lugares de relações humanas, casamento, família, escola, trabalho, trânsito, na rua, por toda parte nós adoramos, lançamos essa cortina de fumaça sobre nós, apontando, multiplicando o erro alheio. Isso é que nos tem feito não apenas nos paralisar e afundar no erro, mas nos tem feito diminuir naquela metáfora nossa de busca do crescimento próprio, cortando a canela dos outros. A Rússia tenta exaltar-se, aumentar-se perante o mundo, agredindo a Ucrânia. O marido, a mulher tentam preponderar no casamento, cerceando os espaços de realização do cônjuge. E assim as disputas dos diferentes setores de uma mesma família, exaltando-se, estragando o espaço alheio. Quando 2 colegas de trabalho disputam um mesmo cargo, raramente eles organizam uma forma de ação, agem positivamente, como os candidatos políticos, que quase nunca se promovem com propostas lúcidas e concretas, mas quase sempre atacando os outros. Quando Jesus foi defrontado com essa mania, com essa necessidade, com essa doença do criticismo de acusar os outros, com a situação da mulher adúltera, situação, aliás, que fala muito de nós mesmos, porque foram homens que se reuniram, pegaram a mulher e apresentaram a Jesus. Esta mulher foi pega em flagrante de adultério. Pois é claro que uma mulher só pode ser pega em flagrante de adultério em companhia de um homem. E por que aqueles homens só trouxeram a Jesus a mulher? Porque, sendo homens, apontaram a mulher, como a esquerda política aponta os erros da direita e a direita aponta os erros da esquerda. E assim os brancos dos negros, os
diferentes segmentos da sociedade, religiosos inclusive, fazem isso o tempo todo. Precisamos despertar das nossas ilusões. Precisamos perceber que é legítimo, que é natural, que é necessário buscarmos a eclosão, o desenvolvimento dos nossos talentos. Mas que isso se fará melhor, mais. Quanto mais nós fizermos isso, ajudando os outros, porque é dando que se recebe. Se 2 alunos têm nível 8 numa classe, numa determinada matéria, e um é egoísta e o outro solidário, esse que é solidário de tanto ensinar os amigos, os colegas, coisa que o egoísta não faz, quando vierem as provas ele apresentará um nível 9 e não um nível 8. Porque é dando que se recebe. A melhor maneira de aprender a ensinar. Nos Alcoólicos Anônimos, a melhor maneira de consolidar a sua cura é ajudando outros alcoólicos. E assim é o tempo todo. Nós não apenas não nos melhoramos diminuindo os outros, mas nos melhoramos melhorando os outros. Todos nós extremamente críticos, rebeldes, mesquinhos na acusação dos outros, precisamos aprender essa lição. Precisamos aprender essa lição. Recolhendo benefícios nos 2 polos, já que acusando os outros, cortando a canela dos outros, temos nos emaranhado nesse círculo de vinganças mútuas, onde ora violentamos, ora denunciamos, ora diminuímos os outros, ora somos diminuídos pelos outros. Numa mesma vida ou ao longo das muitas vidas, alternando-nos como algozes e vítimas, e não crescendo e não melhorando, evidentemente. Isso por um lado. Por outro, é esse dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, favorecendo a transformação do outro, que nós mesmos seremos favorecidos na nossa transformação. Não foi por outro motivo que Jesus ensinou a perdoarmos os outros para sermos perdoados pela vida por Deus. Porque aquele que erra e não reconhece seus erros, não poderá ter os seus erros compreendidos pelos que lhe prejudicarem e por Deus e pela vida. É vibrando na frequência do perdão que nós nos abrimos e nos candidatamos a receber da vida o perdão e a compreensão dos nossos erros. É urgente que isso se faça. Amenizemos. Emmanuel fala de uma maneira exemplar, temos gastado décadas, vidas, sendo condescendentes conosco e críticos e acusadores dos erros dos outros. Por que não experimentamos o contrário? Sermos condescendentes com os erros dos outros, porque afinal de contas não sabemos das suas intenções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, nem do seu passado, nem das suas intenções. E mais rígidos conosco mesmo, porque afinal de contas sabemos dos nossos pensamentos, sentimentos e intenções. A paralisia, a crítica nos leva à paralisia, à diminuição, ao amesquinhamento. Enquanto que a solidariedade, a compaixão, o fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse,
é emancipatório, é libertador. É a única maneira de efetivamente superar uma limitação, é trabalhando essa limitação no contexto do trabalhar a limitação no outro. É dessa forma que a caridade, a solidariedade, o serviço ao outro, a compaixão, é uma prática dos inteligentes. Porque é a maneira de nós crescermos. O todo mal vem do egoísmo, e cada movimento que nós alcançarmos no sentido de colocarmos no lugar dos outros, assimilarmos as riquezas do ponto de vista do outro, porque o homem cresce muito aprendendo o ponto de vista da mulher, e assim o rico em relação ao pobre, e assim o brasileiro em relação ao japonês, ao alemão, ao africano, ao chinês, e eles em relação a nós também. Foi para isso que nós viemos à Terra, para aprendendo a cooperar, aprendendo a servir, compassivos aos outros que estão à nossa volta, aprendemos a amar, amarmos-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Não há outro sentido para a vida melhor do que esse. Viemos à Terra para aprender a amar. O outro é um espelho para nós. Só amaremos a nós mesmos quando amarmos de verdade os outros. Porque não é o ego, não é a aparência, não é a máscara que Jesus amou, e não é a aparência e a máscara que nós somos estimulados a amar. Só amaremos de verdade o outro quando amarmos o Deus que mora dentro dele, quando amarmos a sua essência e não a sua aparência. Tristíssimos são os casos de casamentos que são desfeitos pelo surgimento de outra pessoa mais bonita, mais jovem, mais vigorosa. Não é? Essa vida de aparências, essa vida que nos leva a largar a realidade, os seus dilemas, as suas tensões, em nome de prazeres da bebida, prazeres das drogas, é tudo muito triste. Porque é convivendo, é aprofundando, é perseverando nas relações, nas lições que nós aprenderemos. Quem fica pulando de galho em galho só vive na superfície dos atos, dos lugares de trabalho, das profissões, das relações. Não, ao contrário disso, perseveremos, dediquemo-nos até o fim, perguntemos a cada crise, a cada situação, o que a vida tem para ensinar para nós. O que uma pessoa que erra tem a nos ensinar, o que o erro do outro tem a prevenir e a remediar os nossos próprios erros. Porque pela lei de atração nós trouxemos os errados para perto de nós, para que, como espelhos, nos fizessem refletir, nos levassem a nos arrumar e a nos melhorar. O criticismo, a acusação, bloqueia esse processo. E todo aluno que bloqueia o processo de aprendizado não pode aprender e fica paralisado na ignorância. Como todo doente que bloqueia o processo da cura fica imobilizado na doença. Não é por outro motivo que nós, em plena transição planetária, quando bilhões de habitantes da Terra já fizeram a sua evolução, nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos aqui, teimosos, resistentes, acostumados, acomodados na vida da guerra, na vida da diminuição, na vida da autoexaltação, da humilhação alheia. Será que
amadurecemos com as nossas dores? Será que já temos condições de nos amansar, de sairmos do vício da guerra, de avançarmos na direção da paz? A compaixão é a grande ferramenta. O efetivo cansaço das feridas, da paralisia, do sofrimento da guerra são o combustível. Cansemo-nos, exauremo-nos para podermos largar esse vício da diminuição do outro. E com esse combustível avancemos pelo veículo do amor, a exaltação do outro, na sua essência, como precisamos exaltar nós mesmos na essência. Como os hindus falam do Namastê, é o Deus em mim, que reconhece, respeita, ajuda, agradece e ama o Deus que mora em você. Que assim seja, não apenas entre nós que estamos aqui reunidos nessa live, mas aqueles que assistirem essa nossa reflexão como gravação, transbordando para toda a humanidade, que sem dúvida, tanto quanto nós, precisa se libertar das matrizes, dos valores, dos hábitos, das crenças da violência e da guerra, para alcançarmos os valores, os hábitos, as práticas relativas à paz. Paz na terra aos seres de boa vontade. Que assim seja para nós, para os nossos parentes, para todos aqueles que estiverem nos nossos corações e nos nossos pensamentos, que assim seja para a terra inteira. Paz e amor para você também. Um grande abraço, até a próxima.